vocês me cobram. Bom, então, agora oficialmente, boa noite. Vou compartilhar aqui o arquivo, tá? E aí, no caso aí, a Isabela já participou de uma aula. Isabela, tem um processo que a gente trabalha com link de 40 minutos. Quando ele cai, eu gero um outro link e aí você entra novamente, tá? Aí não abandona a gente, não. E no caso da Ana, tendo dúvida, é só perguntar que a gente para, compartilha a tela para chegar todo mundo no mesmo ponto aí no final do encontro, tá? Então deixa eu compartilhar ótimo. aqui. Obrigada, Rodrigo. Nada. Vamos compartilhar este screen. Beleza. Estão enxergando aí minha tela? Agora sim. Sim. Bom, então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei aquelas nossas regras de validações, né, que tinham nível, principalmente do nível 2 para o nível 3, que tinha uma relação entre eles, e gerei diversas despesas, Gerei despesa no cartão parcelada, a maioria está à vista, para a gente ver como é que é o comportamento disso, tá? Então, esse modelo aqui que eu estou propondo, quando eu inseri aqui o pagamento aqui do cartão, ó, né, a data da compra é a mesma, só que ela foi parcelada em 8 vezes. Então, eu tenho 8 linhas. Esse aqui não era para ele... Miserável. Não era para ele ter feito exatamente isso. Por que ele fez isso? Depois a gente ajusta isso. Isso é de menos. Aqui, ó, no valor, ó, vamos ajustar esse primeiro aqui, ó. Deixa eu... Inicialmente aqui, ó, no valor total, nós vamos colocar o valor da compra, tá? Então, aqui nesse caso aqui, vamos dizer que ele gastou... Ah, já sei por que é, porque eu diminuí. Verdade, eu acabei fazendo um negócio depois, ó. Vamos diminuir aqui, isso aqui ele gastou R$1.000. R$1.000, aí ele parcelou em 8 vezes, tá? O que vai para o nosso controle não é R$8.000. Ele fez uma compra parcelada em 8 vezes. O que importa para o nosso controle é essa coluna aqui, ó. Que tem o valor mês, que é um valor automático, que ele divide o valor da compra pelo total de parcelas. Tá? Aqui a gente vai ajustar isso aqui, podem confiar. A gente vai ajustar isso aqui agora, tá? Então, ó, essas colunas que estão em laranja, elas serão criadas por fórmulas. Então, vou pedir para vocês excluírem essas 3 últimas aqui, ó. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar, ó, seleciona a célula N2, segura o Shift, ó, 2 vezes para a direita, dado 2 vezes para a direita, segura o Ctrl, vai para baixo. Ele vai para a linha 1738. Aí vocês vão dar um delete. Ele vai limpar. Limpou de todo mundo? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com aquela tabela de dados, né? Tabela especial, na verdade. Então, ó, quando nós dividirmos, ó, o valor do mês vai ser igual o campo que chama valor total, né? Esse arroba aqui, ó, significa que ele está pegando a informação da mesma linha que está sendo feito a fórmula ou função do campo valor total. Nós vamos pegar este campo e dividir pela quantidade de parcelas. Ela vai ficar assim, ó. Valor total dividido por quantidade de parcelas. Quando nós dermos um Enter, o que ele vai fazer? Como está no recurso de tabela, ele mesmo já vai dividir para todos os outros. Deu ok aí de todo mundo? Vocês vão me informando aí, gente. Bom, o ano aqui, nós temos que ver o ano dessa compra. Porque, depois eu quero ver o quanto que eu gastei em 2020, 2021, né? Nesse sentido. Então, aqui nós vamos colocar a função ano, tá? Ela é uma função da categoria de datas.
E o que ela precisa? Ela precisa de uma célula, né? Que nessa célula tem que conter o quê? Uma data. A data, lembrando, ela é formada por dia, pelo mês e pelo ano. Eu tenho que ter todas essas informações lá, tá? Nesse caso, a gente vai pegar o ano de quem? Vai ser da data da compra? Não, vai ser do vencimento. Porque isso aqui depois vai montar o nosso fluxo de caixa, tá? Esse data da compra aqui, ó, deixa eu mostrar para você, informar para que ele serve. É só de parâmetro. Então, assim, pô, fiz uma compra no cartão, nem lembro o que é. Você vai vir aqui na data da compra, vai estar lá. No sábado eu fui no shopping, comprei isso. Na sexta-feira eu saí para jantar, coisa desse tipo, tá? Lembrando que normalmente, quando isso aqui for pagamento a débito, a forma de pagamento for débito, essa data aqui vai ser a mesma que a data do vencimento. Ninguém compra débito para pagar depois, né? Porque aí já a gente está falando do modo de pagamento débito, crédito, quando a gente tem uma postergação. Dei um enter aqui, trouxe o ano, tá? O que vocês têm que lembrar? Na hora de montar a tabela dinâmica, vocês estão me escutando belezinha aí, né? Na hora de montar a tabela dinâmica, o que vai ocorrer? Todos esses campos aqui são os que nós vamos poder trabalhar lá, tá? O campo mês, eu tenho duas formas de trabalhar ele. Eu posso trabalhar ele de forma numérica, mês 1, mês 2, mês 3, ou com o nome do mês. Então, o que isso vai definir? Na hora que eu montar um gráfico, para ver o quanto que eu gastei mês a mês, se eu colocar aqui 1, 2, 3, no gráfico vai aparecer 1, 2, 3. Se eu colocar janeiro, fevereiro, março, ele vai aparecer janeiro, fevereiro, março. Aí depois a gente vai ter que ver como é que ele vai se comportar no sentido da ordem. Porque quando é na ordem numérica, o Excel entende que primeiro vem 1, depois vem 2, depois vem 3. Se for o texto, ele não entende que o J vai vir antes do F. Aí, às vezes, ele se perde e a gente tem que ajustar, tá? Então, aqui, ó, nós vamos optar, nesse momento, usar a função texto. A função texto, né? Aqui. Rodrigo, do ano você usou o quê? Função ano e coloquei o campo data de vencimento. Tá, Data tá bom. vencimento. Bom. Então, aqui, ó, eu vou jogar a função texto. A função texto, o que ela exige? Ó, ela é composta de dois argumentos. Então, o primeiro argumento vai ser a célula, né? Essa célula normalmente tem que ter um número, e aí esse número pode ser uma data ou pode ser um número. E o segundo argumento é o formato. O formato entra sempre entre aspas. Então, nesse caso aqui, ó, texto, o mês vai ser o campo data de vencimento. E o formato vai ser o mês. Vocês querem um mês escrito? O ideal, como a gente está pensando num dashboard e depois num gráfico, é que ele fique abreviado, tá? Ó. Então, 3Ms aqui, ó. Um exemplo, se for julho, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai escrever Ju, depois Agô, depois 7, depois Out, 9 e assim sucessivamente, tá? Se fosse com 4Ms, o que ele faria? Ele faria isso aqui, ó. Ele escreveria o quê? Julho. Agosto, ele escrevia agosto, ele escreveria o mês inteiro. Setembro, né? O melhor mês do ano, ele escreveria setembro. E assim sucessivamente. Deu certo, hein? Aí vocês vão falar assim, Rodrigo, ficou bonitinho. Mas, né, como eu sou caprichoso, eu gostaria que esse J aqui, ó, o J, que é a primeira letra, estivesse maiúsculo. Então, ficaria assim, né? Então, eu gostaria que ele ficasse assim, Jan, depois Feve, depois Mar, depois Abril. Então, aqui nós temos que usar o conceito de alinhamento de função e usar uma função dentro da outra. Então, aqui, ó, a função que vai propiciar deixar a primeira letra em maiúscula chama-se pri maiúscula. Então, a pri maiúscula
a função pri ponto maiúscula vai envolver a função que já estava pronta. Ó. Então, notem que eu tenho um novo parênteses aqui, ó, que é o parênteses da pri maiúscula. Então, tenho que abrir e fechar, porque nós estamos dentro de uma tabela. Show. Legal? Bom, aí o que nós vamos fazer? Eu vou aproveitar aqui e a gente faz uma correção nessa base em conjunto, tá? Seguinte, eu tô com um problema aqui que todas as compras de cartão, aonde o parcelamento é maior do que uma vez, ele deve ser corrigido. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Vamos selecionar aqui ó, as opções de cartão. Ó. Nós vamos clicar aqui no filtro. Né, ó. Clica aqui no filtro na forma de pagamento. E vamos deixar ativo somente as opções de crédito. Ó. Crédito 1, 2 e 3. Ó. Vamos lá. Vou desativar aqui ó, o que é débito, o que é dinheiro. Dei um OK. Então, aí eu vou ter vários pagamentos que são de crédito. Quando o pagamento for em uma vez, não vamos mexer, porque é só um único valor. O nosso problema é quando é mais de uma vez. Pessoal, tá todo mundo aqui? Aí o que vocês vão fazer? Ó, nós vamos filtrar aqui em parcelas e desmarcar o 1. Vamos deixar todos os outros. Ó, os outros nós vamos corrigir, tá? 3, 4, 5, vamos corrigir essas parcelas aqui. Então, ó, desmarquei o 1 e dei OK. Aí, eles estão na sequência, tá? Ou eram para estar? Eram para estar? Era. Esse aqui, ó, já deu alguns probleminhas, não tem problema. Ó. Esse aqui da linha 43, vou pedir para vocês colocarem uma parcela. Deixa isso aqui em uma parcela, porque para a gente gerar ele parcelado, vai ser, a gente escolhe um depois e eu mostro como é que vocês vão fazer. Esse aqui, ó, foi em 7 parcelas, tá vendo? Então, nós vamos selecionar aqui, ó, as 7 parcelas dele. Ô, Tamara, me fala o seguinte, qual é o valor aqui que esse puto gastou? Em 7 Não vezes. sei. Fala aí. Não sei. Fala aí o valor que ele Ele tá gastou, pô. dividindo ou Tá não? Ah, dividindo. tá. O valor total você vai falar. Ah, você vai colocar aí um valor, né? É É, isso. Ah, coloca que ele gastou com a namorada. pode ser. Coloca 1.500. Caraca, tá. Ó, Vamos valorizar a namorada. para vocês pegarem os conceitos, ó, vocês vão digitar 1.500 e não vão pressionar Enter. Ó. Não é para digitar 1.500 e dar Enter. Vocês vão fazer o seguinte, é para pressionar, é para escrever. É para digitar 1.500, né? Inicialmente, faz a seleção dessas 7 células. Vocês vão digitar 1.500 e logo depois, vocês vão pressionar a tecla Ctrl, deixa a tecla Ctrl pressionada e aí vocês digitam Enter. Com isso, ele vai pegar esse valor e vai jogar para todas essas células, tá? Ó, olha lá, Ctrl mais Enter, já ajustei. Então, esse aqui eu acabei de ajustar, ó. Tem que corrigir também a referência da parcela, que é 1 de 7. Tá 1 de 1. Não, esses aqui, Patrick, aqui, ó. Ele já tá certo aqui, ó. Não, mas a primeira ainda tá 1 de 1. Ah, verdade. Vamos lá. 1 de 7. Boa. Esse aqui também vai ter que ajustar então, Patrick. Bem lembrado, ó. Esse aqui então. Isso aqui é só ó, 1 de 8. Tá todo mundo aqui? Tamara? Isabela? Ana? Aperta, seleciona tudo, aperta Ctrl. Seleciona tudo, digita 1.500, Ctrl e depois o Enter. Segura o Ctrl e aperta Enter.
Esse Ctrl Enter, ô Tamara, só para você não ter que ficar digitando 1500, 1500, 1500 várias vezes, tá? Não deu certo o meu aqui, não. Ó, vamos lá. Você selecionou a linha 90, correto? Sim, Levou até a linha 96. sim. Digita 1500. Olha no seu Aí teclado. solta, né? Solta, digita 1500. Olha no seu teclado, segura a tecla Ctrl e depois aperta Enter. Tá bom. Foi? Não. Eu já digitei. Vai. Bom, aqui ó, na linha 141 vai ser 1 de barra 5. Patrick, quanto que ele gastou aqui, ó? Com moradia. Nem o que ele comprou aqui? A Eu botei diarista. 500 conto. Quanto? 500 conto. 500 reais. Pô, cara miserável, mano. 500 reais, tá bom. Diarista? Depende da região. Aqui eu tô pagando diarista, não, até que sairia mais, não sei. Isso aí é o quê? Um período de Vamos dizer que ela foi uma vez por semana, vai, você tá pagando o mês dela. o mês dela? É. Pô, uma vez por semana, leva 2, vai a 3. Hoje a diarista tá meio carinha, né? Estamos cobrando em torno de 100 pau o 120 dia ela aí. tá cobrando? Quanto que ela tá cobrando o dia? 120 a 150, nessa faixa aí, vai dar uns Nossa, 60 conto. 100 pau a gente tá pagando via cartão 5 vezes. 500, vai dar o quê? 500 pau Acho por que mês? 500 fica, acho que 500 no mês fica. 2.500, então, eu paguei o primeiro mês parcelado que eu tô em dia. Primeiro mês só, né? Então, vamos Só o lá. primeiro mês. 500, Pagar ó. parcelado, Ó, Tamara, aqui, ó. diarista é sacanagem. Ó, seleciona. Mencionou. Não, olha só. Ela trouxe a maquininha de cartão da casa dela. Ela vai receber com desconto da operadora, Tá tá? bom, tá bom. Você vai pagar 5 meses para ela já. Não, você tá pagando um mês só. Só que você tá mês? parcelando em 5 vezes. Porque você tá Caramba. no pescoço enforcado. Também saiu e gastou 1.500 com a namorada por isso, né, tá? Por isso. Verdade, Então, eu aqui, esqueci ó. de ver que era pandemia, né? Vou gastar 1.500 onde? Ó, selecionei aqui. Ó, selecionei essas 5 células. Digitei 500, Ctrl Enter. Levou para todo mundo. A gente tem poucos pagamentos aqui a parcelado. Isa, tá funcionando aí, Isa? Ah, tá sim. Tô acompanhando aqui, tá tranquilo. Beleza. Obrigada, Rodrigo. Ana também? Até agora tá fácil, Rodrigo. Beleza. Então aqui, ó. Aqui nós vamos ajustar, né? 1 de 6. 6 vezes. Olha aqui que ele gastou aqui. Gastou com os afilhados dele. Alimentação. Ó, levou para jantar os afilhados. Né? Mas tá em ali, ó. Quanto que ele gastou, Isabela? Com um jantarzinho aí com os afilhados? Vai, 2 afilhadinhos. 2 afilhadinhos? É. Isso aí sai caro, hein? Quanto? Lá, bota aí Um jantar, hein, Isabel? um jantar. Um McDonald's. McDonald's? Pode Então ser. tá. Quer botar aí 100 reais? 100 reais? Só isso? Só isso, você acha? O McDonald's dá Manda quanto aí. um lanche? Quanto que tá um combo do Mac? Com aqueles cupõezinhos lá do... Não, do- sem cupom, Eu tô sem pensando. cupom. Sem cupom? Sem Bota aí cupom. 200, então. Bota 200. 200, pode ser? comprou sobremesa, né? Lanche pro Foi. irmãozinho que não é afilhado, ficou em casa. Então, ó, digitei 200, Ctrl Enter. Tá vendo? Notem que aqui, ó, na nossa coluna que importa, ó, ele tá dividindo o valor, ó. Então, eu tenho o controle do valor que eu gastei e do parcelamento que foi feito. Ah, Rodrigo, mas como é que eu vou ter isso aqui naquele cupomzinho que sai da máquina? Pô, você guarda aquele cupomzinho, chega em casa, você preenche seu controle. Linha 333, ó, 1 de 4. Ana, quanto que ele gastou aqui, ó? Presente de Natal, já tá antecipando aqui, ó.
Presente para os amigos de Natal? Para quem que é? Para os amigos. Boa, né? Considerar que seja uma pessoa com poucos amigos, tá, Rodrigo? Muitos Eita. amigos, a gente não tá podendo comprar presente para todo mundo, não. Eita, tá bom. É isso aí, Ana. Não, mas eu acho que presente de Natal pode colocar uns 600, né? Caraca, quero ser seu amigo, hein? Não, mas aí são todos os amigos, tá no Ah, plural. tá, entendi. Ah, tá. 85 amigos, entendi. Ó, gente, é sempre o mesmo processo, ó, para vocês pegarem o macete, ó, repetição. Digita o primeiro, Ctrl Enter. Olha lá, tá repetindo o valor. O importante aqui é o valor total da compra. Bom, aqui na linha 433, ó, vamos ajustar a primeira, né? 1 de 7. O que ele comprou? Família Transporte. Isso aqui, o que foi? Ah, foi o irmão, né? Que pediu para ele Garagem. pagar o garagem. Pode ser. Pagou em 7 vezes a garagem? Pô, quanto tá? 200 pila? Meio Quanto salário mínimo a garagem. Quanto é uma garagem no Rio aí? Meio salário mínimo. Jura? Juro. 500? Quanto que tá um mínimo? Tá 1.000, não é? R$ 1.000 o salário mínimo? 1.045. Gente, os caras cobram R$ 500 para você guardar o carro durante um mês. Lá no prédio é 250, hein? Aí, ó. Caraca, aqui eu pago 220, pô. Já acho caro, porra. O Gustavo chegou. Cheguei. Então 500 pila aqui, ó. Vamos até agora, 500 pila. Ô, Gu, a gente tá ajustando a base, que ela tava com uns probleminhas, tá? Ah, como eu cheguei agora e eu não consegui ajustar, eu vou acompanhar a aula. Segura aí que assim que eu terminar o ajuste, eu mando ela de novo ajustada lá no grupo e você pega. Valeu. Temos poucos aqui, ó. Vamos ajustando aqui. Tá? Esse aqui era do outro. Esse aqui, ó, a linha 536. Vocês podem colocar a quantidade de parcelas 1. A linha 558. Aqui vai ser 1 de 12 que ele comprou. Família, pessoal, sindicato. Gente, meu Deus. Tá pagando o sindicato, sei lá, do pai. 12 vezes. Vou colocar aqui 1.500. Linha 602 vai ser 1/2. 1/6, né? É 1/6, verdade. Aqui namorada, né? Pô, a namorada de novo. Essa namorada tá dando um preju, viu? Essa tá cara, no presente aniversário de casamento. É porque assim, ó, aqui vamos aqui. Presente. A gente troque, ó. Deixa eu fazer um ajuste aqui, ó. Namorada, vamos dizer o seguinte, namorada foi o quê? Lazer com a namorada? Vamos lá, vou colocar lazer com a namorada. E na categoria lazer a gente tem o quê? Cinema, ingresso, passeio, viagem, pô. Uma viagenzinha maneira aí, marota, né? Então ajustei aqui, ó. Já mostrando o funcionamento lá das validações. Então ajustei. Viagenzinha pra onde, gente? Fala aí, quem é que anda viajando aí? Um lugar bacana, vai. Fala aí, Patrick, um lugar bacana pra ir viajar. Do Cabo. Ah, cara, eu costumo ir ali pra Nova Iguaçu. Não sei se tu conhece. É um lugar bacana, não. Tem até umas cachoeiras. Por onde ele foi? Já tenho vontade de conhecer. Angra dos Reis. Na verdade, eu conheço já alguma coisa, mas já não lembro. Faz um Quanto tempo que é uma viagem top lá pra Angra, assim, pra ficar num resort legal? 5.000? Angra é pra você fazer aqueles passeios de barco e tudo mais, né, cara? Pra tu conhecer as ilhas. 5.000 dá pra ir? Passar o quê? Uns 15 dias? Dá. Nossa, Dá, Deus. pô. Sozinho, tô brincando. É. Não, se for esses namorados que estão inventando aí de presentes surreais aí, Se 500, for 5 mil é pro clube média, 3 dias. por aí. Não, quanto Pô, que eu nem ponho aqui? parece. 5.000? 5.000 posso... Põe 5 mil É, aí pra põe ser uma 5. coisa folgada. Beleza. A gente tá adaptando aqui, não é a realidade do Gustavo? Então é nessa faixa aí, não.
Aí teve um jantar aqui em família, né? Na linha 612, vai ser um de 3. Esse aqui ele já tava, né, com o pé no freio. Esse cara aqui, ele tá parecendo ser sei lá, né? Porque ele tem namorada, tem família. Acho que ele não tá casado ainda, não. Família é irmão, né? Mas independente disso, se teve carne e arroz, meu irmão, bota aí na faixa de pelo menos uns 1.500 que ele gastou. O quê, ô padrinho? Pode ser para ele e o cachorro a janta. Se teve arroz e carne, 1.500 no mínimo. Não, ele gastou aqui, sei lá, gastou R$ 150. O que ele foi comprar comeu no Bom Prato. Podrão. Podrão. Né? Linha 635, ó, um de 8. Ih, mais uma vez a namorada, é sempre o problema. Namorada, educação. Namorada, educação, creche. Oh, deu mole, hein? Pessoal, olha só. Ai, o problema de gerar base fictícia acontece essas anomalias, mas calma aí, vamos ajustar. Namorada não, da vai. namorada, cara. Pode acontecer, o cara pode, quer assumir já a responsa, ora, bolas. Mas é que é o seguinte, ó, aqui a gente tá tendo um problema de validação, ó. Aqui nas regras, deixa eu ver aqui, ó. Em educação, nós temos alguma coisa desse sentido? Não temos, ó. Por que ele gerou um negócio ruim assim? Não sei, tá? A gente não tinha colocado aqui, ó. Creche, cadê A creche? educação tá na categoria 2 lá na E. Só. Mas olha só, vamos fazer um ajuste aqui, ó. Escreve educação aqui embaixo. Escrevam creche aqui, porque aí depois ele ajusta lá. Creche. Educação. Ó, vocês vão fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu tô na planilha regras, inserindo novos dados, ó. Então, pus educação creche, vou pôr educação idioma. E também tenho educação curso superior. Lembrando o seguinte, pessoal, ó, acho que o Gu não participou da outra aula. Gu, para isso aqui funcionar bonitinho, a hierarquia lá das validações, toda vez que você inserir uma nova informação aqui, ó, você obrigatoriamente vai ter que selecionar um campo, ó, vir aqui na guia dados e clicar nesse classificar aqui, ó. Ele vai ler todos os dados e aqui ele vai ter que classificar primeiro pela categoria 2, depois pela categoria 3 e os dois de A a Z. Só assim não vai funcionar, tá? Tem que lembrar desse princípio aqui. Se ele se perder aqui na classificação, ele não vai trazer lá os combos corretos. Vou dar um OK aqui. Aí agora nós podemos ajustar, ó. Creche não, gente. Ele vai, ó. Pagou o idioma aqui para a namorada, né? Pô, o cara é um cara bacana, que tá preocupado com o futuro dela. Cursinho de idioma aí, ó. Vamos dizer que ele pagou à vista, né? Para ter o benefício lá do valor diferenciado. Um cursinho do quê? Que idioma? Inglês? Claro que não. Vai pagar inglês? Ele tá no nível de pagar um italiano, pagar um francês, entendeu? Algo mais romântico. Quanto que é um cursinho aí? Pagou aqui R$ 3.700 num curso para ela. Pronto. Pessoal, logo vai cair, tá? Aí, estamos acabando aqui, que bom. Só falta mais... Mas você botou 3.700 à vista? Ou parcelado? Aí fica uma... É assim, o valor total, Gu, é o valor da compra. O parcelamento vai vir aqui pro final, ó. Aqui pro final ele parcela pra gente, ó. Beleza, quanto que ele vai pagar por mês, tá? Tá certo, valeu. Bom, aqui temos um de 4, né? Passeio. Lazer, fez um passeio, né? Aqui passeou sozinho, pô.
Gastou quanto? 35 mil reais, porque ele tava sozinho, precisava descontrair, né? Alugou lancha, sei lá. Não, eu tô brincando. Gastou, vamos dizer aqui, Foi no 120 Cristo. reais, parcelou em 4 vezes, coitado. Aqui vai ser um de 6. Amigos Transporte, né? O que que foi? Manutenção do carro, Amigos Transporte não bate. Então aqui, ó. Aqui é ele mesmo, né? Eu vai pagar também a manutenção do carro do amigo, aí é sacanagem. Ou pode ser. Vamos deixar assim, por quê? Ele emprestou o cartão dele pro amigo pagar o mecânico. O que aconteceu? Fundiu o motor do carro dele. Então, ó, o mecânico lá, ó, passou quanto? Nada menos que R$ 2.500. Ele prestou o carro e bateu o carro. Pode ser também, né? Mas pode ser. Bom, ó, vai cair, Gustavo, vai cair aqui, entrem novamente no link e eu já vou hoje mandar lá no grupo a base corrigida, tá? Valeu. Aí você continua de lá. Vamos lá, cadê? Bom, a tabela dinâmica é considerado por muitos um dos recursos mais interessantes do Excel, tá? É uma forma rápida da gente criar análises e não exige muito conhecimento de Excel. Ele requer um conhecimento de montar análise de dados, nesse sentido. O que vocês têm que compreender? A tabela dinâmica, o que importa para ela é os rótulos. Então, você vai ver na tabela só os rótulos. Então, conforme você for jogando as informações nos quadrantes, a tabela dinâmica vai montando. Essa nossa tabela dinâmica, ela vai ser montada em cima de uma tabela especial. Então, isso aqui já tem alguns ganhos. O principal, não há necessidade de alterar a fonte de dados quando a gente tiver a inserção de novos dados no fim da tabelinha. Então, vocês vão clicar na guia inserir, né? Clica numa célula da tabela, inserir, e vocês vão pegar aqui, ó. Tabela dinâmica. Bom, aí o Excel vai abrir, ó. Reparem que tabela ou intervalo, ele vai enxergar não mais células, e sim a tabela como um todo. Então, se amanhã crescer, automaticamente ele considera, né? Isso aqui eu demonstrei lá na aula de tabela. A gente fez uma simulaçãozinha lá de entrada de dados. E aqui onde está escrito nova planilha, vocês não vão clicar em nova planilha. Vocês vão habilitar aqui, ó, planilha existente. Vocês vão clicar aqui em planilha existente, né? Porque eu não quero que o Excel abra uma nova aba só para tabela dinâmica. Ele vai usar uma que eu já deixei pronto, ó. Aí vocês vão clicar aqui em local e clicar na planilha que chama tabelas dinâmicas e vão clicar na célula A3. Poderia ser qualquer célula vazia. Tá? Bom, quando eu der um OK, automaticamente o Excel vai jogar eu lá para a tabela, para a planilha tabelas dinâmicas, e aqui nós já temos a primeira tabela dinâmica. Aí eu vou aguardar todos vocês. Beleza, aqui. Tudo que nós pretendemos visualizar no painel vai depender da existência de uma tabela dinâmica. Tá? Então, exemplo. Eu quero ver o quanto que foi gasto. O quanto que foi gasto por mês. Então, primeira coisa que eu vou pegar, ó. Se eu pegar o campo ano, o campo mês aqui, ó, o que que vai acontecer? Como é que funciona a tabela dinâmica? Ó? Tudo aquilo que você jogar no quadrante linhas, ele vai criar uma lista exclusiva na vertical. Tudo aquilo que você arrastar e jogar no campo colunas,
ele cria uma lista exclusiva na horizontal. Tudo aquilo que você jogar no quadrante de valores, se for um campo texto, automaticamente ele sugere uma contagem. Se for um campo de número, ele sugere uma soma. Ele vai fazer o cálculo. E esse cálculo vai considerar aquilo que está na vertical com aquilo que está na horizontal. E aquilo que você jogar em filtro, ele vai criar um filtro que, ao selecionar essa informação, todos esses dados aqui que estão calculados, né, inclusive as informações que estão na horizontal ou na vertical, são alterados com base no filtro selecionado, tá? Então a gente vai usar pouco filtro porque a gente vai usar a segmentação de dados para fazer essa filtragem. Então, exemplo, se eu pegar o campo mês aqui, ó, vou jogar o campo mês em linhas. Olha lá, ó. Ele trouxe certinho a sequência, tá vendo? Ó? Ah, tal, tal. Se eu jogar o campo ano em colunas, ó, o que eu vou verificar? Nessa nossa tabela, nós já temos o ano de 2020 e de 2021. Tá? Então, ó, só recapitulando. Pedi para vocês jogarem o campo ano, vocês vão arrastar para a coluna, e o campo mês, vocês vão arrastar para linhas. Aí ele vai montar a tabela para similar àquela que eu mostrei para vocês. Legal? Bom, aí nós vamos pegar o campo. Vamos pegar o campo valor mês e arrastar para valores. Então aqui, ó, ele já vai trazer o quanto foi gasto. Então, essa nossa primeira tabela dinâmica, ela vai ser montada assim, ó. Legal até aqui? Alguma dúvida? Não, Bom, tranquilo. aí vamos começar a ver algumas coisinhas de tabela dinâmica, tá? Primeiro ponto. Essa planilha aqui que chama tabelas dinâmicas, ela vai servir para nós apenas como um bastidor, como um back-office, né, das informações. Então aqui eu não vou se preocupar muito em ficar formatando células, eu se preocupo em formatar a tabela, porque posteriormente o formato que tiver aqui é o formato que vai ser carregado para o gráfico. Tá? Então, eu vou pedir para vocês clicarem aqui nessa tabela dinâmica, ó, nessa primeira tabela. Vocês vão notar que ele vai abrir uma nova guia aqui, ó, que chama Ferramentas de Tabela. Em algumas versões ele cria só análise de tabela dinâmica. O importante é uma nova guia que vai ser aberta aqui. Tá? Bom, aí eu quero que vocês encontrem aqui na extremidade esquerda, aqui, ó, na extremidade esquerda, vai ter um campo que chama nome da tabela dinâmica. Por que é importante nós organizarmos isso daqui? Porque na hora de criar a segmentação, a gente vai precisar desses nomes para saber qual gráfico que ele vai alterar. Tá? Então, esse primeiro aqui, nós vamos padronizar o seguinte. Tudo que for tabela dinâmica, nós vamos fazer assim, ó, TBD, abreviação de tabela dinâmica, underline, o que se trata. Nesse caso aqui, ó, vai ser o quê? A gente vai fazer mês, ano, né? Ou ano, mês. Ano, mês. Quando a gente vê isso aqui listado, a gente sabe que é toda a informação por ano e por mês. Então, TBD, que é de tabela dinâmica. Então, vou clicar aqui nesse campo, ó, vou colocar, apagar o que está aqui e vou escrever, ó, TBD, underline, ano, mês. Aqui, pessoal, ele não aceita, acho que espaço e não aceita caractere especial. Ó. Já coloquei o que eu quero e tenho que dar um Enter. Isso não é uma nomeação. Ó. Nomeação é neste campo aqui, ó. Nós não vamos mexer aqui. A gente está mexendo no nome da tabela dinâmica, ó. Nome da tabela dinâmica. Esse nome que eu acabei de inserir aqui, ó.
Organização depois, quando a gente estiver montando o painel, vocês vão ver que é muito bom ter a organização disso aqui. Legal? Tá todo mundo junto? Sim. Sim, eu tô acompanhando. Beleza. Gu, pegou o arquivo atualizado lá, Gu? Peguei. Beleza. Lembrando que isso aqui é o esboço para vocês montarem. Depois vocês vão pegar o arquivo de vocês e colocar os valores de vocês, né? Bom, a tabela dinâmica ela tem um comportamento assim, ó. Conforme ela é atualizada, o Excel vem aqui e dá aquele duplo clique nas colunas. E aí ele fica aumentando de tamanho, às vezes isso atrapalha. Como é que eu tiro isso? Vocês vão clicar na tabela dinâmica, tem dois caminhos, ó. Eu venho aqui na guia analisar, opções, e clico aqui nessas opções, ou clico com o botão direito, opções da tabela dinâmica, vai dar na mesma, tá? O caminho aí vocês escolhem. O importante é vocês entrarem aqui e desmarcar essa opção aqui, ó. Ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Nós vamos desmarcar isso daqui, porque nós não queremos que ele fique ajustando. Vou dar um OK. Bom, algumas pessoas, quando vai formatar as células da tabela dinâmica, faz o quê? Seleciona as células, botão direito, formatar. Tá certo? Atende, mas o que que acontece? Se essa tabela dinâmica crescer para linhas de baixo, ele não formata as linhas de baixo. Então, o ideal é assim, ó, quando é um campo de valor, o campo aqui, ó, tá no quadrante de valores. O que que vocês vão fazer? Vocês vão clicar na tabela dinâmica, vão vir aqui no quadrante e vai clicar nesse quadradinho aqui, ó. Clicando nesse quadradinho, ele vai abrir uma opção. Aí vocês vão procurar configurações do campo de valor. Ó, configurações do campo de valor. E aqui vocês vão clicar formato do número. Então, vou clicar aqui em formato do número. E aqui vou colocar, eu quero o número, posso colocar moeda? Posso, ó. Moeda, deixa com 2 casas decimais, ó. Aí quando eu der um OK aqui, ó. Ó a minha informação como é que fica mais visível, ó. Então tá isso aqui, ó. Bom, a gente sabe aqui, ó, quando nós formos criar o campo renda dessa pessoa, né? A gente vai criar uma renda aqui, uma renda para que ele fique com saldo positivos e negativos. Então, ó, tem 41, 52, 54. A renda desse cara aqui vai ser uns 50 mil por mês. Ele vai ganhar. Aí eu vou mostrar um detalhinho para vocês. É importante vocês pegarem. Tá? Depois que a gente criar lá, vocês vão ver. Então, assim, ó, esse campo total aqui, ó, não faz muito sentido existir. Porque a gente quer ver o quanto que ele está gastando por ano. Esse total geral aqui, para a gente não vai agregar muita coisa, tá? Ele só vai atrapalhar. Como que eu sumo com esse campo total daqui, ó? Né? Esse campo total aqui até pode deixar, talvez, não sei. Vocês vão fazer exatamente isso aqui, ó. Nós vamos clicar na tabela dinâmica. Notem que ele possivelmente vai ter 2 guias, um design e um analisar. Ó. Se eu vier aqui no analisar, eu não tenho a opção que nós precisamos. Nós vamos aqui no campo, na guia design. Ó. E aqui onde está, ó, totais gerais, ele mostra algumas opções. Ó. Então, cliquei aqui, ferramenta de tabela dinâmica, design, totais gerais. Aqui, ó, ele me traz 4 opções. Essa opção que tá é exatamente essa daqui, ó, habilitado para linhas e colunas. Se eu desabilitar, ele vai tirar daqui e vai tirar de lá de baixo também. Se eu quiser só para as linhas, ó, ele deixa o total das linhas, né? Ele lê assim, ó, total de linhas.
Então ele vai ter uma coluna que tem o total. E tem o total para colunas. Aí ele lê assim, ó. O lá de baixo. Cada coluninha no final, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Este daqui é o que ele chama total das linhas, né? Porque, ó, esse 18 é a soma das duas linhas aqui, ó. Essa linha, o total dela é 12 mil. E o que ele chama de coluna são esses daqui, ó. Isso aqui é o que ele chama de total colunas. Tá? Se eu quero tirar isso aqui, eu vou vir aqui, ó. Eu vou pedir para ele deixar só o total das colunas. Falou, ó, Excel, não, eu quero isso aqui, ó. Aí automaticamente ele sumiu com esse daqui. Legal? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo. Beleza. Aí a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos montar o primeiro gráfico, tá? Em cima da tabela dinâmica. Então vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão clicar nessa tabela que está pronta. Vocês vão vir aqui, ó, na guia analisar, ó. Cliquei na tabela analisar, vai ter aqui, ó, gráfico dinâmico. Todos encontraram? Sim. Sim. Beleza. Nesse caso aqui, ó, o gráfico que melhor ficará vai ser esse gráfico de linhas. Vocês vão colocar, ó, gráfico de linhas e coloca esse aqui, ó, com marcadores. Gráfico de linhas com marcadores. Tá, ó, ele já vai fazer uma prévia do gráfico, ó. E aqui eu vou dar um OK. Ele vai fazer esse primeiro gráfico aqui. Todos chegaram no gráfico? Sim. Sim. Bom, alguém aqui nunca fez um gráfico dinâmico? Vou explicar porque que ele chama dinâmico. Tamara, você já fez um dinâmico? Já. Ana? Já acho que a gente chegou até a fazer juntas no curso que a gente fez, né, Tamara? De visualização de dados. Legal. Isa, vocês fizeram na GV ou fora? Na GV. Foi o Evandro que deu? Não lembro o nome da pessoa. Não, não foi o Evandro, não. Não foi o Evandro. Foi... Ele é da Projetos, o cara. Não lembro Legal. o nome. Isa? Já vi sim. Perfeito. Gu já fez, né, Gu? Pessoal, tem um macete aqui, ó. O gráfico dinâmico, o que ele possibilita, ó? Esses botõezinhos que tem a setinha para baixo, ele serve como filtro, tá? Se eu selecionar aqui, ó, 2021, notem que o que ele vai mudar é a tabela dinâmica, ó. Tá vendo? Aí, consequentemente, isso acaba refletindo no gráfico. Bom, nós não queremos isso. Eu não quero que o usuário coloque a mão aqui. O usuário vai olhar esse gráfico, né? Imagina que vocês estão fazendo um trabalho aí na empresa. O usuário vai colocar esse gráfico e vai parecer que é um gráfico comum. Ele não vai perceber, porque essa abinha aqui das tabelas dinâmicas, normalmente você não mostra, você só mostra o painel, tá? O que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão selecionar qualquer um desses três cinzas, botão direito, ocultar todos os botões. Ah, não é remover campo, é ocultar todos os botões de campo no gráfico. Com isso, automaticamente o gráfico some aqueles botões. Então ele não consegue mais usar aquela ferramenta do gráfico dinâmico para alterar os dados. A visualização, na verdade. Bom, essa legenda aqui, ó, nós queremos colocar ela aqui embaixo, para esse gráfico aqui, ó, ganhar um pouco de espaço. Então, vocês vão clicar com o botão direito na legenda, ó, formatar legenda, ó. Então, cliquei com o botão direito em cima da legenda e logo na sequência fui no formatar legenda, ó. Botão direito, formatar legenda.
E aqui onde está superior, vou colocar inferior. Aí automaticamente a legenda vem aqui para baixo, ó. Até aí funcionou? Gente, esse gráfico não vai ficar nessa aba. Esse gráfico a gente constrói e transfere ele. Como é que nós vamos transferir? Ó? Uma vez selecionado o gráfico, ó, clique em fora na dúvida e clique em perto aqui, ó, na pontinha dele aqui, assim, ó, nessa partinha, ele vai selecionar o gráfico. Após selecionado, vocês vão pressionar isso aqui, ó, Ctrl mais o X. Que isso aqui significa o quê? O recortar, que na verdade é a mesma coisa que transferir. Transferir é tirar de um local e mandar para o outro, não é copiar, ó. Vou dar um Ctrl X nesse gráfico, pum, e vou jogar ele aqui em painel, ó. Vou dar um Ctrl V. Já veio para cá, vou deixar ele bonitinho aqui guardado, ó. Tá vendo? Então, a tabela dinâmica está numa aba e o gráfico está em outra. Vão salvando aí, tá, o arquivo de vocês. Até que legal? Legal aqui, pessoal? Certinho. Beleza. Então, assim, ó, vocês vão voltar na tabela dinâmica. Vão clicar na tabela dinâmica, vão na guia analisar, inserir segmentação, vocês vão pedir essas segmentações aqui, ó. Vocês vão pedir forma de pagamento, categoria 1, categoria 2, categoria 3. Então, ó, forma de pagamento, categoria 1, 2 e 3. E vão dar um OK. Como é que você foi aí, ô? Volta na tabela dinâmica, clica na tabela dinâmica, na guia analisar, você vai procurar aqui, ó, inserir segmentação. Clicando em inserir segmentação, achou aí, Gu? Achei. Você vai selecionar forma de pagamento, categoria 1, 2 e 3. Bom, a segmentação, toda vez que vocês forem movimentar ela de lugar, vocês não vão clicar no meio dela, vocês vão clicar sempre na legenda, tá? Ó. Então, eu vou pedir para vocês clicarem na legenda de todas elas. Com a primeira, você clica normal. Pum! Clicou na primeira, segura o Ctrl e sai clicando nas outras 3. Clicou nelas, ó. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o desenho das bolinhas, ó. Significa que elas estão selecionadas. Feita a seleção, vocês vão novamente dar um Ctrl mais a tecla X. Vou dar um Ctrl X. Vou na painel, vou dar um Ctrl V. E aqui eu vou organizar, ó. Esse painel a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos tentar fazer uma seleção lateral aqui, ó. Se não ficar bom, depois a gente muda, ó. Vou organizar aqui, ó. Primeiro vai vir a forma de pagamento, depois vai vir a categoria 1, depois vou jogar a categoria 2 e por fim a categoria 3. A gente vai ajustar isso aqui, ó. Organizem assim, por favor. Daqui a pouco a mágica vai acontecer. Bom, pessoal, até aqui tranquilos? Sim. Beleza, então aqui é o seguinte, ó. Essa segmentação aqui, ó, tá muito grande, tá vendo? Ó, porque termina aqui, ó, então vou diminuir o tamanho dessa segmentação, ó. É só eu clicar, diminuir, ó. O ideal é não diminuir tanto a ponto de aparecer a barra de rolagem.
A barra de rolagem significa que existem dados que não botões que não estão aparentes. Então aqui simplesmente eu vou aumentar um pouquinho ela, ó. Aumentei. Vou pegar essa segunda aqui, ó. Vou subir ela, ó, vou diminuir ela de tamanho, tá? Vou aumentar aqui. Essa aqui tem aqui, ó. Qual que vai ser o nosso parâmetro da nossa tela? Eu vou pedir para vocês selecionarem o atalho Ctrl mais a tecla F1. F1. Ctrl F1 faz isso aqui, ó. Ele reduz as guias do Excel. Então, com isso, a gente tem uma noção melhor, ó. Tá vendo? Ó? Então, categoria 3 vai entrar aqui embaixo. O ideal é que eu enxergue todas as segmentações dessa maneira aqui, ó. Porque aqui nós vamos montando o painel. Tá? Ah, não consegui dar o atalho do Ctrl F1. Vocês vão ver que aqui no canto à direita, ó, tem uma setinha bem discreta, ó. É só você clicar nessa setinha que é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Você clica aqui. Depois dá um... Não sei para onde ela foi, né? Acho que se você clicar aqui, depois tem que dar um duplo clique aqui. Cadê o negócio? Rapaz, faz tempo que eu não uso isso por aqui, viu? Ctrl F1, melhor. Tá todo mundo aqui assim? Sim. Sim. Tá. Então, o que eu tô falando é o seguinte, ó. Quero saber quanto que eu gastei de cartão de crédito 1, ó. Eu vou clicando aqui, ó. O gráfico já vai interagindo com os dados, tá vendo, ó? É isso que a segmentação permite. E notem que conforme o clique que eu tô aqui, ó, ele vai interagindo com a categoria 3. A gente vai melhorar um pouco isso. Tá, ó. Quanto que eu gastei comigo, ó? Pronto, foi isso aqui que eu gastei, ó. Com a família. Com a namorada. Com os afiliados. Tá vendo? Você vai clicando e ele vai demonstrando. Ó, quanto que eu gastei com alimentação, almoço, jantar, lanche, mercado. Tá vendo? Já tô conseguindo investigar alguma coisinha. Notem que conforme eu clico numa segmentação, ó, cliquei em alimentação, cliquei para vocês verem. A categoria 3 vai ter algumas opções que ficarão desfocadas. O que significa? Que ele não pertence a essa seção. Então, eu não tenho uma categoria que é alimentação e depois eu tenho na categoria 3 academia, tá? Pessoal, estão compreendendo aí? Aham. Isa, Ana. Sim, tá direitinho. Aí o que vocês vão fazer, ó? Isso dá para fazer de uma única vez, ó. Vocês vão clicar que nem vocês fizeram naquela hora. Clica no rótulo, com Ctrl, vocês vão clicando nas demais. Eu selecionei as 4. Aí você vai escolher uma delas no rótulo, botão direito, formatar, configurações da segmentação, ó. Cliquei com o botão direito, aí vocês vão procurar essa opção aqui, ó. Configurações da segmentação. Vou clicar aqui, ó, ocultar itens sem dados. Com isso, a segmentação vai ficar um pouco mais amigável, ó. Quando não aparecer a opção, não tiver relação, ele nem aparece para você clicar. Selecionei. Rodrigo, Oi? você fez algum... Ó, acho, depois a gente conversa. Acho que você mandou a planilha sem um ajuste. Não, pelo menos não está igual a sua aqui. Não sei se todas estão iguais. Pera aí, então, Ou calma aí. deveriam estar iguais. Mas de boa, de boa. Eu acompanho aqui, depois eu pego. Não, faz o seguinte, ó. Pera aí.
Mandei o do igualzinho até agora, tá? Ah, valeu. Desculpa aí. Relaxa. Meninas, deu certo aí? Deu, aqui deu certinho. Beleza. Então é assim, ó. O que vocês têm que... Como que vocês fizeram aula de visualização de dados, correto, meninas? A gente fez, só que a gente fez no Tableau, não fez no Excel. Não, tranquilo, mas é assim, ó. O conceito é o mesmo. Como é que legal, funciona? sim. A parte de visualização tem um conceito que não sei o que eu tô falando não, tá? Tem um estudo que prova isso. Que é o seguinte, ó. Você pega a tela e você vai dividir em 4 quadrantes. A sua mente, a primeiro lugar que ele vai olhar é assim, ó, é para esse ponto. Depois ele olha para esse ponto. Depois ele olha para esse ponto. E o último ponto que ele vai olhar é para esse daqui, ó. Isso é instintivo. Tá? Então, quando vocês forem criar, normalmente aquelas informações que você considera mais relevantes, vocês vão deixar no canto superior à esquerda. E aquilo que não é tão relevante, você vai trazer para cá. Bom, essa é a primeira dica. Segunda dica. Quando você está falando de análise de dados, num painel, de um dashboard, o ideal é você induzir análise. Então, assim, ó, eu vou começar aqui com o nível mais alto, vou transferir para cá um detalhamento dessa informação. Então, aqui eu vou ter o detalhamento. Depois eu vou trazer, possivelmente, para cá, um detalhamento da informação que está no nível 2 e depois eu trago para cá um detalhamento que está no nível 4. Então, quando eu vou criar a tabela dinâmica, eu tenho que entender assim, ó, a gente vai migrar da informação macro, correto? Até a informação micro. Aqui é o micro, né? Então, o que eu tenho que dizer? Se eu quero saber o quanto que eu gastei de jantar, eu vou jogar aqui, ó. Então, primeiro eu vou ver quanto que eu gastei no ano, no mês, depois o quanto que eu distribuí por cada tipo de despesa, depois o detalhamento daquela despesa, depois um outro detalhamento. O importante é isso, tá? Entenderam? Bom, aí tem uma próxima dica para vocês. Quanto a isso aqui, legal? Alguma dúvida? Vocês querem fazer um comentário? A aula que vocês fizeram de análise de dados lá estava mais de visualização. Tá mais ou menos nessa linha, meninas? A gente chegou a fazer uma atividade, porque quando apresenta, né, o dashboard, a gente não tem muita coisa escrita. Então, como você consegue passar essa mensagem só com os gráficos, enfim, como você consegue induzir essa análise? Sim. E a gente fez algumas atividades bem legais, né, Tamara? Aquele de como mostrar uma mensagem para uma pessoa analfabeta, sem escrever, com horário de remédio. Ele foi fazendo umas atividades mais lúdicas, assim, para a gente conseguir identificar como é melhor organizar, né, os gráficos, as imagens, para que a pessoa, mesmo que não conheça o processo, possa fazer essa análise do que eu estou apresentando. Legal, legal. Bom, próximo ponto aqui, ó. Então eu já defini aqui, né, a informação, quanto que foi gasto por mês. Claro, eu vou clicando aqui, vocês não. Esse segundo gráfico aqui, ó, eu quero saber o seguinte, tá? Eu gastei isso aqui, mas onde eu gastei o meu dinheiro? Então agora nós vamos ter uma segunda informação que vai ser um gráfico que vai trazer o ranking das categorias 2. Então aqui, ó, a categoria 2 vai ser ranqueada. Legal? Bom, aí a dica é o seguinte, pessoal, aqui tem 3 minutos, se cair vocês entrem, tá? A dica é o seguinte, ó. Vou tirar aqui os filtros, né, ó. Toda vez que tiver vermelhinho aqui é porque tem um filtro aplicado na segmentação, ó. Vou tirar aqui, bonitinho, ó, ele refez o meu gráfico, tô com ele aqui. Se eu voltar aqui na fonte e pedir uma nova tabela dinâmica, o que o Excel vai fazer? Lá na memória do computador, ele já carregou uma vez a base. Já tem uma base lá. O
que está relacionado com aquela tabela dinâmica. Se eu vier aqui pedir uma segunda, o Excel vai pegar e vai jogar novamente a base aqui. O que que isso gera? Você vai perder desempenho de processamento. Então, o ideal não é fazer assim, tá? Porque se você tem 10, 20, então assim, se você pegar um arquivo pesado de tabela dinâmica, e você vai reparar que às vezes fica, é porque o processo de construção foi feito assim, não tem como corrigir. Você vai ter que deletar tudo que foi lá e fazer da forma que nós vamos fazer agora. Como é que eu vou fazer? Eu não quero uma fonte de dados na memória para uma tabela dinâmica. Eu quero que uma fonte permita que eu construa diversas tabelas dinâmicas. Com isso, eu ganho desempenho. Tá? Como é que faz isso? De uma maneira bem simples. Ó. Uma vez feita uma tabela dinâmica, eu vou selecionar essa tabela, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V. Na hora de colar a tabela dinâmica, você tem que ter o seguinte cuidado. Ó. Um exemplo. Essa estrutura aqui, ó, ela vai crescer para coluna. Porque quando eu tiver 2022, ele vai criar 2022, 2023, 2024, 2025, tá? Então aqui eu tenho uma margem de controle legal, ó. Então eu vou copiar e vou colar aqui na coluna I. Por quê? Desta forma, ó, eu vou deixar uma folga aqui, ó, para eu ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 anos de controle. E aí depois eu passo a levar isso para a direita. Porque se eu colar aqui, ó, colei aqui, ó, do lado. Quando entrar um novo ano, essa tabela vai tentar expandir, ela vai bater aqui e ela não vai deixar eu fazer o processo, tá? Então, pulei aqui. Pulei aqui, beleza. Eu vou parar de gravar porque vai cair e a gente volta de novo. A gente constrói aqui as próximas 3 tabelinhas. Cria os gráficos e aí a gente tem um esboço legal para começar a trabalhar, tá bom? Deixa eu salvar esse meu aqui. Deixa eu voltar aqui. A Isabela não vai voltar, tá? Acabou de colocar no grupo. Eu não tô te ouvindo. Ó, beleza, vamos lá. Esse nosso próximo aqui, vocês vão clicar na tabela dinâmica e vão mudar os quadrantes aqui, ó.
Aqui no quadrante valores vai continuar o soma de valores, mas nós vamos tirar o ano, vamos tirar o mês e a categoria 2 ou a categoria 1 nesse momento. Vamos fazer assim, viu? Onde está, com o que nós estamos gastando mais, ó. Vocês vão montar esse quadrante, ó. Aqui vai entrar a categoria 1 e aqui a soma de valores, ó. Então aqui a gente já sabe o seguinte, ó. Olha para onde está indo o dinheiro. Qual é o bom e velho gráfico que o chefe gosta, gente? Qual é? Vocês sabem? Pizza. Ah, ele mesmo, Gu. Bom e velho gráfico de pizza. Então aqui, ó, vamos clicar nele, né, nessa tabela dinâmica, inserir gráfico de pizza. Pizza 2D, nada de pizza 3D, porque é pior ainda. É pior que fazer uma pizza 3D. Visando a nossa organização e as próximas etapas, ó, vocês vão clicar nessa tabela dinâmica. Vocês vão clicar na guia analisar. O nome dessa tabela dinâmica vai ser TBD CAT 1. Categoria 1. Tá, ó. Então, clica aqui. Analisar. TBD CAT 1. Foi. Beleza. Pessoal, vocês sabem como é que se comporta o gráfico de pizza? Vocês sabem ou não? Sim. É assim, ó. Se vocês perceberem, ele vem... Se eu clicar aqui, ó. Ó, afiliados, tá? Como é que ele funciona? As informações que estão aqui, ele trabalha no sentido horário, né? Então, ele começa aqui e vem para cá, ó. Pum, como se fosse um relógio. O que a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais inteligente num gráfico de pizza é criar essas faixas não de uma maneira aleatória, mas criar que aqui apareça o que maior tem gasto, o que tem segundo tem maior gasto, o terceiro é simples, ó. A gente pega a tabela dinâmica e classifica ela de ordem decrescente, ó. Então vou clicar aqui nesse número, pode ser em qualquer campo numérico, ó. Vou na guia dados e vou clicar aqui, ó, de Z a A. Com isso, o meu gráfico de pizza vai ganhar uma pequena inteligência, ó. Então eu sei que essa primeira fatia sempre é a que eu mais gastei. E essa última fatia vai ser a que eu menos gastei. Não fica uma pizza aleatória. E aqui, ó, como outro ganho, ó que interessante também. A legenda vai respeitar a ordem do gasto, ó. Você tem um gráfico de pizza um pouco mais inteligente. Legal? Rodrigo, você acha que para visualizar os dados, o gráfico de pizza seria a melhor opção? Depende do que você tem. Nesse caso aqui, ó, eu tô falando que eu tenho 5 categorias. Para ele tá perfeito. Porque aqui nesse caso, Ana, eu não vou... A gente vai ter um outro seletor que eu vou clicar... Eu quero ver o detalhe do mês. Eu vou clicar no mês e esse gráfico vai trazer o do mês. Eu não estou preocupado em ver o quanto que eu gastei de amigos durante todo o ano. Se eu quero ver isso, entendeu? Quando eu quero ver isso, eu clico naquela segmentação e aquele primeiro gráfico já me mostra essa linha.
Porque eu estava pensando no seguinte, quando você tem que clicar para você ver o detalhamento do que esse gráfico está me mostrando, eu também preciso que essa pessoa tenha, entre aspas, essa cultura de interação com o gráfico, né? Muitas vezes as pessoas recebem gráficos, mas não interagem com o gráfico. Então, a gente precisa estar sempre colocando legenda e aí colocando muitas informações, porque as pessoas não têm essa cultura de interagir. Mas Por ele isso não que vai, ele não vai ficar feinho assim, não. A gente vai ajustar ele aqui, trazer algumas informações para dentro dele, tá? Sim, então tá Bom, ó, ótimo. primeiro Rodrigo, passo. Oi, Gu. só que você comentou aí que às vezes quando tem muita categoria fica visualmente ruim de visualizar os dados, de visualizar alguma informação. Qual o limite que você falaria assim de Gu, categorias ó, no gráfico de pizza? conceitualmente, em livros que eu já li, eles falam que o limite de um gráfico de pizza é de 7 a 8. Tá, Passou disso, já foge de pizza. beleza. Hoje eu estava vendo uma pesquisa e tinha muitos assim, né? E tava assim muito ruim de ver, sabe? Não mostra Até porque nada, né? até porque a legenda estava muito. Não, dava para ver só o maior. O maior dava para ver. Se era isso que a pessoa quis chamar a atenção, o que tinha mais volume era ótimo. Agora o restante assim estava mínimo. Assim, a gente tinha que olhar a legenda para ver o que era. As cores eram muito parecidas uma com a outra. É porque tem um limite de cor também, né, Gu? Chega uma hora que o Excel não tem tanta variação de cor. E aí tem um porém, ó. Nesse período eleitoral agora, vocês vão ver muitas informações gráficas. E ali tem várias informações que são criadas para induzir você a alguma coisa. Tem que tomar cuidado com o gráfico, né? Você tem que olhar o eixo do gráfico, se está começando do zero. Porque se não começa do zero, ele começa de um número até outro número, qualquer pequena variação parece que é muita variação, quando na verdade não é. Então, sempre que Sim. olhar um gráfico, olha no eixo. Tá eixo zero, né? Se é um gráfico de linhas ou um gráfico de colunas, acho que é coluna, sempre confundo coluna com barra. Um desses dois aí, olha o eixo. O ideal é que o gráfico esteja sempre no eixo zero, tá? Bom, então aqui, ó, nós vamos fazer aquele tratamento de ocultar esses botõezinhos. Tá, ó. Oculta aqui todos os botões, né? Ele já vai ganhar um pouco mais de espaço. Nós vamos deletar esse título, porque o título do gráfico vai vir através de outra ferramenta do Excel. Com isso, ele ganha um pouco mais de espaço, tá vendo? Ó? Bom. Eu acho que o que a Ana falou é porque como a gente fez esse curso, aí o professor não aconselha a gente usar gráfico de pizza. Entendeu? Também não aconselho muito, não. É que para esse aqui ele cabe. Tá? É verdade. Esse aqui ele fica legalzinho. Bom, o que vocês vão fazer, ó? Com o gráfico selecionado, dependendo da versão do Excel, ele muda. Vocês vão clicar aqui na guia Design e vão procurar por isso aqui, ó. Adicionar elemento de gráfico. Acharam? Dependendo da versão do Excel, ele muda o nome disso. Isso aqui vai estar em outro local. Todos vocês têm essa opção aí? Sim. Sim. Ana tem essa opção aí? Bom, então eu vou clicar aqui, ó, no adicionar, vou procurar rótulo de dados, ó, adicionar elemento, rótulo de dados. Vocês vão pegar a última opção que tem aqui. Que é esse mais opções de rótulo. Automaticamente, o Excel vai abrir aqui do lado direito uma nova tela. Vocês vão deixar marcado o valor e vão marcar porcentagem. Valor e porcentagem, tá? E aqui, ó, onde está separador, coloca nova linha. O gráfico de pizza traz esse ganho, tá vendo? Ó? Ele traz o valor e o quanto que ele representa do total. O único que traz isso automático é o de pizza e o de rosca.
Se não, Foi só aqui. usando o Caract 10, né? É, exatamente, Hugo. Mas acredito que no Galaxy 10 lá, meio que lá é ouro, né? Aquilo lá fica Bom. bacana. Aquilo lá sabe que dá para você colocar comentário em gráfico, né, Gu? Pequenos comentários, tá? Então, um exemplo. Você cria uma listagem, depois se um dia eu vou chegar a explicar isso para vocês. Imagina que você está fazendo um orçamento, tá? E aí você fez o orçamento e tem uma queda brusca, assim, em um mês. Pum! Aí você vai falar o quê? Pô, aquela queda ali foi porque você fez o orçamento e você fez o forecast. Aí você está no forecast. Aí você está acompanhando o orçado do realizado. Aí você tem uma disparidade entre o orçado e o realizado. Caiu muito. E aí aquilo é porque as vendas, vamos dizer assim, que prorrogou o período de vendas. E aí aquilo vai para a direção. Como é que você vai explicar aquilo? Às vezes você não vai estar lá. Né? Às vezes o Chico tem tanta informação na cabeça que vai esquecer. Você monta um negocinho e coloca numa célula. Ó, prorrogação de vendas. Ponto. E aí você usa o Caract 10. No rótulo, ele traz o número e traz o comentário, cara. E aí você... Meu, isso fica um negócio fantástico. Tô aqui, bom, beleza, ó. Vim aqui, Ctrl X, Ctrl X, vamos lá no painel, vamos trazer ele aqui ao lado, ó. Deixar ele aqui do ladinho, ó. Já temos dois gráficos. Bom, aí assim, ó, o que vocês têm que compreender? Se eu clicar aqui, ó, afiliados, claro que ele vai aparecer só uma coisa. Se eu clicar afiliados e amigos, tá? Como é que eu seleciono mais de um aqui no gráfico na segmentação? Eu clico, ó, cliquei uma vez, ele selecionou. Eu seguro o Ctrl e clico outro. Mas eu não gostaria que isso aqui ficasse assim, ó. Eu gostaria que essa pizza, ela fique intacta. Ela mostre assim, porque o meu próximo nível, eu quero fazer um gráfico que vai me trazer o detalhamento disso aqui, ó. Eu quero ver como é que se comportou esses 107 mil. Então, em resumo, eu não quero que essa categoria 1 aqui, ó, altere esse gráfico. Eu não quero que ele faça isso. Como é que a gente ajusta isso? Isso aqui tem que ser feito um a um. Como a gente só quer alterar desse daqui, ó, você vai clicar com o botão direito na segmentação, conexões do relatório. Aí vocês vão entender o quanto que é importante organizar os nomes das tabelas dinâmicas, ó. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai listar para mim as tabelas, ó. Então eu não quero que essa segmentação mexe na categoria 1, ó. Então vou desmarcar aqui categoria 1, ó, e vou dar OK. Então quando eu mexo aqui, ó, ele não altera mais esse gráfico. Tá? Aí, exemplo, quanto que eu gastei com o dinheiro, ó. Mexi com o dinheiro, ó. Aí ele muda lá, ó. Tá vendo, ó? Alimentação, ó. Se eu for mexendo aqui, ó, ele vai mexendo, mas quando eu mexo na categoria 1, ele não mexe mais aqui. É assim que você define o que a segmentação pode mexer ou não. Legal? Dúvidas? Legal, sim. Bom, o nosso próximo gráfico, ele vai ser o detalhamento da categoria 2. Então, vocês vão pegar aqui, ó, copiar essa tabela dinâmica, que está pronta, né, ó. Essa tabela dinâmica não vai crescer para baixo e nem para o lado. Essa aqui a gente tem uma segurança, ó, vou pular uma coluna, vou dar um Ctrl V, e nós vamos mudar, ó. Nós vamos tirar a categoria 1 e vamos colocar a categoria 2. Olha lá, ó. Vem categoria 2. O nome disso aqui, né? Para agora organizar, vai ser o TBD underline cat 2.
Deu certo aí? Sim. Bom, agora você vai pedir esse gráfico aqui, ó. O gráfico de barras. Esse primeiro que eu apareci aqui, ó. Gráfico de barras agrupadas. Legal? Vocês vão dar um OK. Trazer ele para cá que eu vou explicar uma particularidade desse gráfico. Conseguiram fazer? Esse gráfico, independente se ele for feito de uma tabela dinâmica, ele tem um problema, ó. Ele sempre traz as informações invertidas, ó. Tá vendo, ó? Aquilo que tá por último, ele traz primeiro, ó. Ele sempre faz isso, tá? Isso é do gráfico. Ele inverte. Esse gráfico, nós queremos que quando o usuário enxergue, ó, aqui esteja o que mais gastou e aqui embaixo esteja o que menos gastou. Então a gente vai pegar a fonte do gráfico, que é essa tabela dinâmica, e novamente classificar ela de ZAA. Ó. Classifiquei de ZAA, não se preocupem com isso aqui, tá? Ele vai trazer invertido, a gente vai ajustar no gráfico. Então o que mais se gastou aqui, ó, foi com o transporte, tá? Só lembrando, é uma base fictícia, né? Então essa base fictícia traz esses coisas estranhas aí. Prometo que se der para a próxima aula eu ajusto essa base um pouquinho melhor numa realidade aí, tá? Apesar que tá bem próximo os gastos, né? Bom, aqui é o seguinte, ó. Como é que você ajusta isso? Primeira coisa, vamos fazer a limpeza, ó. Esse gráfico só tem uma série de dados, tá vendo? Ó? Só tem uma série aqui, ó. Série é aquilo que ele considera em colunas. Ele só tem uma série. Então aqui, ó, nós podemos deletar a legenda, vamos deletar o título e vamos tirar os botõezinhos. O gráfico vai ficar um pouco melhor. Temos uma limpeza aí no gráfico. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que ajustar que essa ordem fica idêntica a essa ordem. Por quê? Em algum momento você pode fazer um gráfico na empresa e você quer demonstrar a tabela e o gráfico. Então eles têm que estar na mesma sequência. Isso aqui é simples de ajustar, ó. Você vai clicar no gráfico, aqui onde tem o eixo vertical, botão direito nesse eixo, formatar eixo. Ele vai abrir uma tela e você vai ticar essa opção aqui, ó, categorias em ordem inversa. Automaticamente ele vai ajustar o gráfico. Tá? Ele vai jogar o eixo aqui para cima, a gente não vai precisar desse eixo. De vocês ficou assim? Ficou. Beleza. Ó, conceitualmente é assim, deixa eu explicar para vocês. O gráfico, ele quanto mais clean ele for, melhor. Se o gráfico tem a legenda de valores, permite que ele tenha essas marcações aqui, ó, das escalas. Permite. Se eu colocar aqui o rótulo de dados, conceitualmente eu tenho que deletar essa legenda e tenho que deletar essas linhazinhas aqui que marcam as escalas, tá? Como é que vocês querem? Vocês querem deixar assim ou vocês querem colocar os valores dos gastos aqui, permitindo uma melhor leitura? Colocar na frente, né? Beleza, então, ó, Ó, clica no gráfico, lá naquela mesmo local do rótulo, ó, vocês vão colocar rótulo de dados e colocar ele na extremidade externa, ó. Rótulo de dados, extremidade externa. Com isso, os números vão vir aqui para frente, tá? Bom, colocado aqui, ó, eu vou deletar o eixo. Deletei o eixo.
e vou clicar bem em cima dessa linhazinha, ó. Vou clicar em uma. Automaticamente o Excel vai fazer as marcações aqui dos pontos, ó. Tá vendo? Aí eu posso deletar. Quem tiver uma dificuldade, você pode clicar no gráfico. Esse aqui não vai ter. Onde que ele tem? Tem uma forma mais prática, mas assim eu prefiro, ó. Deleta. Acho que é aqui, ó. Aqui nessa setinha, mais em boa. Isso, é. E aqui você desmarca De linhas de grade. grade. Fica mais fácil, tá? Ó, vou dar um Ctrl X. Vou trazer aqui pro painel, ó. Então aqui tem o próximo, ó. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em alimentação, automaticamente, ó, ele vai ficar mudando isso. Se eu não quiser que ele mude isso, né, eu posso deixar para comparar dois, ó. Quanto que eu gastei alimentação e moradia, tá vendo? Ó? Ele pode trazer isso aqui, é uma opção, né? Caso eu não queira, eu vou na categoria 2, formatar, ó, configurações da segmentação e desmarco aqui, ó, o categoria 2, ó. Pronto, dessa forma ele não mexe mais aqui, ó. Tá vendo? Ele mexe lá em cima, mas aqui ele não mexe, ó. Então, ó, afiliados. Tá vendo? Aí eu vou ver, essa categoria 1, ó. Vou ter que ajustar, ó. Essa categoria 1, ela só não vai mexer na categoria 1, mas eu quero que ele mexa na categoria 2. Aí tá aqui, ó. Quanto que eu gastei no afiliado? Como é que tá a distribuição? Com amigos, comigo, com família, com namorada, tá vendo? E aí vocês vão notar o seguinte, ó, o ideal desse gráfico, ó, eu vou deixar tudo aqui, ó. Quando eu tô em tudo, ele tá bonitinho. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nele aqui, ó, nessa parte interna, bem aqui, e vou trazer essa bolinha aqui, ó, trazer ela um pouco para minha esquerda, ó. Com isso, eu vou afastar e dar espaço aqui, ó, para os rótulos, ó. Então, dependendo do que eu clicar aqui, ó, ele permite que eu veja bonitinho, ó. Tá vendo? Então, o que eu mais gastei e o que eu menos gastei. Legal? Caso eu queira aumentar um pouco a largura dessa barra aqui, ó, deixar ela mais grossa, fica mais legalzinho, ó. Eu vou clicar com o botão direito na barra, formatar série de dados. Aí aqui do lado direito ele vai abrir as opções, ó. Vocês vão diminuir esse valor aqui, ó, do espaçamento, ó. Vou colocar 10%. Olha lá, ó, ele faz isso, ó. Ele deixa as barras mais grossas. Até aqui tranquilo para vocês? Sim. Então, ó, a nossa análise vai ser assim, ó. Eu começo analisando quanto que eu gastei mês a mês. Aí nós vamos ter um seletor para enxergar o quanto foi gasto no mês, tá? Essa informação do mês nós vamos quebrar para cá. Ah, eu quero ver nesse mês aqui o quanto que eu gastei disso, como é que está a distribuição disso. Essa distribuição vai vir para esse gráfico, que vai ter o detalhamento, e o próximo gráfico eu vou analisar um item específico. Beleza? Então a gente está construindo uma linha de raciocínio, ó. Então nós vamos voltar lá na tabela dinâmica, pegar esse último que foi feito, ó, dar um Ctrl C. Aqui ele não vai crescer para a direita, ó. Pulei duas colunas, Ctrl V. E vou pegar aqui e vou montar o quadrante. Vai vir a categoria 3. Olha lá, ó, categoria 3 tem mais informações.
Aqui a gente vai fazer um outro truque. Que esse truque vai ficar para a semana que vem. Que a gente vai criar um ranking que vai ser por barra de rolagem. Porque para eu plotar isso aqui no gráfico, vai ter muita coisa. Eu não quero. Eu quero limitar o tamanho do gráfico. Eu vou clicando na barra de rolagem e ele vai trazendo os itens. E isso não dá para fazer com tabela dinâmica. Tranquilos com vocês? Então, ó. Tá ótimo. Oi, Gu? Esse aí você ensinou já, né? Um outro Aham. ano aí. Isso. Então aqui é o seguinte, ó. Eu vou clicar sempre na pontinha do gráfico, né? Ó, o primeiro eu clico livre, os demais eu clico com Ctrl. Vou trazer ele um pouco para a direita. Trouxe para a direita. Voltarei lá nas minhas tabelas dinâmicas, vou escolher qualquer uma delas e vou pedir a segmentação de ano, mês. Vou pedir essas duas segmentações. Nesse momento, essa segmentação só vai estar vinculada com essa tabela dinâmica. Então, vou clicar aqui, ó, ano, mês. Vou levar aqui para o meu painel e vou trazer aqui, ó, vou organizar, ó. Vou jogar o ano e o mês aqui, ó. Tá? Eu posso vir aqui na segmentação, ó. Uma vez criada ela, clico nela, sempre na legenda. Ele vai abrir uma ferramenta de opções de segmentação. Tá? E eu vou vir aqui e vou aumentar o número de colunas, ó, para preservar esse tamanho. Ó. Como o mês vai ter só 12 botões, então eu coloco aqui, ó, 3 botões, ficou bonitinho, tá vendo? Ó? Essa segmentação aqui, essas duas, né? Meu aqui, eu vou trazer o gráfico mais para cá, porque eu não quero conflito. Né? Como eu criei aqui um segundo nível, ó, eu posso trazer esse outro aqui para baixo, ó, dando uma organizada, tá vendo? Dos seletores. Bom, aí eu vou pegar essas duas segmentações, ela não vai mexer nesse gráfico, porque eu não quero que ela mexa. Talvez o ano até poderia, agora o mês não. Então vou clicar aqui, ó, nessa segmentação, conexões, e vou falar, ó, tá vendo que a tabela dinâmica 4, ó, nós não colocamos nome nela, ela veio como tabela dinâmica 4. Por isso que é o ideal a gente nomear. Semana que vem a gente dá um nome para ela, ó. Então, essa aqui vai mexer, a ano vai mexer no ano mês e também vai mexer na categoria 1. E o mês vai mexer na categoria 1 e não vai mexer no ano mês, tá? Pra gente conseguir explorar, ó. Então, seguinte, tem um ponto aqui que me chamou a atenção, ó, outubro, tá vendo? Outubro gastou bastante. Outubro de quando? 2020, ó. Então, vou clicar aqui, ó, mês, outubro. Quando eu clicar aqui em outubro, ó, essas duas segmentações estão trazendo a realidade de outubro. Mas outubro, se eu tivesse os 2 anos, ó, outubro de quem que eu quero ver? 2020. Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou avaliar o meu gasto nesse sentido, né? Cadê? Aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Então, isso aqui tá a distribuição. Agora eu quero ver o quanto que eu gastei aqui, ó, com o que que eu mais gastei? Afiliados. Tá vendo? Por isso que esse gráfico de pizza, criada aquela regrinha dele lá na construção, facilita muito, ó. Vou vir aqui, vou vir em afiliados, ó. O que que eu gastei com afiliados, ó? O que eu mais gastei foi com alimentação. E aí a semana que vem a gente vai criar o detalhe aqui, ó, desse item. Então é mais ou menos essa a ideia. Legal? Bom, o que que vai ficar de lição de casa para vocês? O ideal é vocês pegarem essa base aqui de registro e colocar os dados de vocês. Tá? Ah, como é que eu faço isso? Entra lá na conta do banco, exporta lá o que foi gasto e tenta montar aqui bonitinho o controle de vocês. O ideal é que vocês coloquem aí no mínimo 5, 6 meses, né, de informação para conseguir ver o gráfico, as linhas bonitinho. Aí, na próxima aula, eu vou dar uma melhorada nesses dados para ficar mais condizente com uma realidade, tá? E aí vou mandar para vocês. O que que eu quero que vocês olhem? O painel de vocês. Fala assim, Rodrigo, olha só, no meu controle,
eu tive uma necessidade de visualizar os dados disso daqui, daquilo outro. Aí a gente passa a construir as tabelas visando o que vocês precisam. Beleza? Mas a regra não muda muito disso. É criar a tabela dinâmica e a segmentação vinculando com as avaliações. Legal? Olha só isso aqui que foi montado para vocês. Tem um monte de gente vendendo aí na internet como curso de dashboards e cobrando uma graninha legal com esse conceito aqui. Não está nem preocupado em criar as validações, né? Validações com hierarquia, não tem nem isso. Está preocupado simplesmente em vir aqui, ó, pum, e acabou. O conceito principal é esse. Legal? É claro que mais para frente a gente pode ter um encontro de exploração de tabela dinâmica, que não tem nada a ver com o painel. O que vocês precisam para montar painel, montar tabela dinâmica, gráfico, segmentação, ponto. Legal? Legal. Legal, Gu? Legal, sim. Bom, espero mais uma vez aí ter ajudado vocês no mínimo possível. Ana, tá indo aí? Tô sim. Foi legal aí? O que você achou? Achei bem interessante, gostei bastante. Legal. Então, até o nosso próximo encontro vai ser... A semana que vem tem um feriado, né? Do dia 2. Isso. Eu não lembro se no meu cronograma eu considerei dia 2. Então, é assim, ó. Se eu considerei na programação das aulas o dia 2, a gente não tem aula. Se eu não considerei, a gente conversa no grupo para ver se tem aula na terça, tá? Tá bom. Beleza. Alguma dúvida, algum comentário? Só agradecer só. O legal, Gu, principalmente você que está desde as primeiras aulas, anda muito mais rápido agora, né? Com aqueles conceitos iniciais. Por isso que é legal, a gente fez uma construção, coisinha simples, indo para o mais complexo. Isso que é... Eu acho que... esse aí, tipo... Eu tava começando a fazer uns dash, mas com soma 6, de lock, aí realmente assim fica muito mais fácil, né? Ah, sim, porque eu boa. não entrei no Power BI, tô meio que fazendo o curso lá do Power BI com os meninos, mas... Então, Gu, mas assim, ó, a liberdade que o Excel te dá para montar um gráfico personalizado com uma necessidade específica, o Power BI não vai te dar. Porque o Power BI, ele tem os gráficos prontos. Ele agrega outras coisas, tá? A velocidade de você criar com tabela dinâmica e segmentação e gráfico dinâmico é brutal comparado com você fazer gráfico com soma Cs, média Cs, tudo. Porém, existe uma limitação. Aquele famoso gráfico de velocímetro, no Excel não dá para fazer com tabela dinâmica. Você tem que fazer com células normais. Dá para você juntar o melhor dos mundos. Então, o ideal tem painel que você vai juntar a tabela dinâmica com gráfico com células normais. Mas aí você evita soma Cs, um monte de coisa. Semana que vem a gente vai ter que fazer um gráfico que a fonte dele é uma tabela dinâmica, mas a estrutura do gráfico não vai ser a tabela dinâmica, vai ser células normais, que é aquele lá da barra de rolagem. Tá. Tá, entendi. Uma coisa que eu tenho tentado fazer, que na verdade eu pensei em fazer, porque tem o Power Query, né? Ajustar a base no Power Query para fazer isso aí. Perfeito. O Power Query ele faz a limpeza dos dados lá, Isso. Consolida os dados de uma maneira muito tira mais lá, rápida. tira um dado lá do RP, aí usa o Power Query para limpar a base para chegar aí na segmentação de dados. Exatamente. E dá uma agilidade muito grande, né? Tanto na limpeza dos dados, que já fica lá, tipo, passo a passo do que precisa fazer, né? É que aí, Gu, você ainda está fazendo um modelo que você está exportando os dados do RP para uma planilha de Excel, possivelmente, e vinculando no Power Query. Dependendo do nível de autorização que você tem na TI, você conecta o Power Query direto no RP. E o cara deixa uma queryzinha pronta para você, cara. Você nem precisa ficar entrando lá. Você vai consumindo direto do RP. O negócio é bruto. Eu não tenho, não, mas queria ter, porque seria bom, né?
Vou ver isso. Vou estudar primeiro, porque também não adianta pedir uma coisa assim sem não ver adianta. fazer, né? Pessoal, obrigado novamente pela confiança aí, pela atenção de vocês. E aí depois eu só vou validar lá. É assim, basicamente se naquele cronograma que eu passei considera a folga do dia 2, não temos aula. Se eu considerei lá por engano, eu tento negociar com vocês, vocês vão querer ter na terça, tá bom? Show. Eu vou tentar subir isso aqui, ficar em ordem lá com vocês das aulas, tá? Antes de sexta-feira. Tá bom, Rodrigo. Obrigada. Obrigado, tá? gente. Boa noite. Obrigada, Boa Rodrigo. Boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite.